Olá, galerinha. Estamos de volta com a nossa 30ª aula de História. Eu sou o professor Cleivson e hoje vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil. Então, na aula passada, nós vimos que o trabalho infantil é algo antigo e, infelizmente, persiste até hoje. Nessa aula, vamos descobrir quando e como isso começou a mudar. Então, essa prática ainda foi muito comum até o início do século XX, quando passa a ser questionada pelo avanço das discussões sobre o direito universal à educação e os direitos da criança e do adolescente. Então, observamos nessa imagem aí, né, 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, tá, pessoal? Não é nacional, é mundial, certo? Aqui algumas frases, né, nessas imagens. O cuidado começa com a garantia dos direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O ECA. O ECA foi o principal passo para o combate ao trabalho infantil no Brasil, tá, pessoal? Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, o ECA. Então, a lei número 8.069, de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 4 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e comunitária. Então, tudo isso consta na Lei 8.069, de julho de 1990. Então, o combate ao trabalho infantil no Brasil se fortaleceu a partir de 1990, tá? Para cá, mas ainda estamos distantes, né, de abolir esse mal no nosso país. Ainda temos muito para fazer. Então, observe aqui nessa imagem, né? Não proteger a infância é condenar o futuro. O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Então, será que o nosso Brasil está, né, adequado a essa moralidade conveniente que seria necessária? Em que tipo de trabalho as crianças são geralmente encontradas? Então, na agricultura, observe, né? Realizam um trabalho pesado, sendo expostas a muitos perigos associados à introdução de moderna maquinaria e produtos químicos. Observação, né? O OIT mantém programas de atendimento, entre outros, no Nepal e na Tanzânia, onde é muito alto o índice de crianças envolvidas nas fainas agrícolas, tá? Então, deu um exemplo aí de outros países, né? Mas é a realidade do Brasil, certo? Na indústria, realizando trabalho perigoso, como fabricação de vidro, construção e tecelagem de tapetes, tá? Também ainda é encontrado crianças trabalhando nessas condições, até mesmo na indústria, tá, pessoal? Em casa, né? Cuidando de irmãos e irmãs mais novos, ou ajudando em sítios ou empresas familiares. Em muitos casos, o trabalho doméstico é árduo, desenvolvido sob condições de isolamento, com horas excessivas sujeitas a abuso físico e até sexual. É mais frequente no Brasil, Colômbia e Equador, tá? Em regime de escravidão ou em arranjos de trabalho, muito similares como trabalho servo e prostituição infantil. É complicado falar isso, mas é uma realidade. Esta última é muito comum no Brasil, no Quênia e na Tailândia, tá? Enquanto crianças trabalham em regime escravo ou sérvio. Essa imagem a gente retrata muito bem o trabalho, né, que ocorre também no Nordeste, no próprio Acre, né, aqui nas fazendas. Acontece, pessoal. Tá? Esses são dados do IBGE, foram encontrados trabalho infantil nessas regiões, tá? Em fazendas de cana-de-açúcar. Aqui vamos observar esse quadro, tem uma distribuição de crianças de 10 a 14 anos que trabalham e não estudam, segundo a renda familiar, né? Esses dados são de 1990, mas a gente pode observar que são dados
que ainda continua, né, a persistir. Então, até um quarto dessas famílias, dessas crianças, recebe um salário mínimo, né? Mais de um quarto a meio salário mínimo. Então, a gente observa aí, né, mais de meio salário mínimo. Então, são a renda familiar dessas crianças, tá, pessoal? E observe aí que onde mostra aí lá 12,3%, né? Então, até um quarto recebe um salário mínimo. 11,7%, mais de um quarto a meio salário mínimo, tá? O quê? Né? Crianças que trabalham, né, entre 10 e 14 anos, certo? Então, é a renda familiar deles. E aí vai lá, né? No terceiro, 8%, né? Mais de meio salário mínimo, né? A um salário mínimo. Aí 4%, mais de 1 a 2 salários mínimos. E 1,2% das crianças, né, recebem entre mais ou menos 2 salários mínimos. Então, as famílias aí, à disposição da quantidade de crianças em nível de salário e família, né? A concentração do trabalho infantil de 1995 a 1999. Então, observem aí, mostrando o Centro-Oeste, né, com 6,16% em 95, 6,18% em 97, 6,12% em 98 e 6,2% em 99. Agora vamos pegar aqui o que nos interessa, que é a região norte. Em 95, 4,53%, tá? Em 1997, 5,12%, em 1998, 6,60%. E em 1999, 5,98%. E assim por diante os outros estados, né? O Nordeste, o Sudeste e o Sul. O número de trabalhadores com idade entre 5 e 17 anos. Vamos pegar só o Acre aqui, né? 11.862 casos encontrados, tá? Entre 5 e 17 anos, certo? E aí vamos ter todos os outros estados. Trabalho infantil doméstico no Brasil. Então vamos lá, na região norte, 50.166 crianças e adolescentes foram encontradas nessa situação, certo? Esse trabalho doméstico, pessoal, não é aquele trabalho lá que a gente citou na outra aula, da criança varrer a casa, de lavar a louça, não. Tem criança trabalhando de empregado doméstico mesmo, recebendo menos de um salário mínimo, R$200, R$250 por mês em casas, né, de famílias, de vizinhos e assim por diante. É uma realidade, tá, pessoal? São fatos que foram constatados pelo IBGE. Então, vamos observar essa imagem, né? Toda essa realidade precisa ser mudada. O direito de ser criança, né? O direito de brincar. Então, esse é o objetivo, né, do ECA, né, Estatuto da Criança, para que as crianças elas tenham acesso, né, ao direito de brincar, ao direito de estudar, certo? Que ela não venha trabalhar antes do período, né, de sua formação, né, física e intelectual. Aqui vamos observar alguns flagrantes, né? Observe aqui nessa foto, criança retirando o carvão do forno, menina de 13 anos, Água Clara, Mato Grosso do Sul. Aqui, né? Criança quebrando pedra, menina de 10 anos, Santa Luz, Bahia. Aqui, estendendo sisal, né? Sisal, pessoal, é uma planta procedente da América Central que serve para fazer cordas e tapetes, tá? Então, menino de 7 anos, né? Lagoa do Boi, na Bahia, presta atenção, tá? Trabalhando, uma foto recente, certo? Aqui, criança colhendo chá, menina de 9 anos, Vale do Ribeira, né? São Paulo. Isso tudo configura trabalho infantil. Então, pessoal, é isso. Vamos agora fazer uma atividade. A nossa primeira questão diz o seguinte: qual a importância do Estatuto da Criança e Adolescência? Letra A, tirar direitos dos pais e parentes. Letra B, deixar as crianças sem limites. Letra C, assegurar proteção para as crianças. Letra D, permitir trabalho para as crianças. Então, pessoal, de acordo com o que nós acabamos de observar nesta aula, qual seria a opção correta aí? Vamos lá? Letra C, né, pessoal? Então, assegurar a proteção para as crianças. Então, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente seria assegurar a proteção para as crianças.
Essa é a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. A questão 2, né? O que o Estatuto da Criança e Adolescente garante? Letra A, que crianças podem fazer o que quiser. Letra B, saúde, educação, esporte e lazer. Letra C, salário mensal para não trabalhar. E letra D, né? Impunidade para vários crimes. A palavra está errada aí, mas a palavra é impunidade para vários crimes. Então, qual seria, né, a resposta correta, pessoal? Coerente aí, né? De acordo com o que nós acabamos de observar nesta aula. Então, o que o Estatuto da Criança e Adolescente garante? Letra B, pessoal. Garante saúde, educação, esporte e lazer. Então, o Estatuto da Criança ele veio para buscar, né, essas condições, essas prioridades às crianças, tá? Evitando que elas se tornem, né, escravas do trabalho infantil. Né? Então, eles querem, o ECA quer garantir o quê? Saúde, educação, esporte e lazer. É por isso que existe uma fiscalização muito grande em cima do trabalho infantil, né? Ou buscando evitar o trabalho infantil. Então, pessoal, era isso. Né? Essa aula está disponível na plataforma Eduque e até uma próxima aula.